trecho do Evangelho que nós escutamos nos mostra, mais uma vez, os muitos embates, conflitos que Jesus teve com as pessoas do seu tempo. O quanto as pessoas que não o aceitavam queriam desqualificá-lo. Se você prestar atenção, toda vez que a gente não aceita uma outra pessoa, a primeira coisa que nós tendemos a fazer é desqualificar aquela pessoa. É fazer com que ela não seja acreditada. É tentar desmoralizar aquela pessoa. Era assim com Jesus, a mesma coisa. A forma que os inimigos de Jesus criaram para desqualificar Jesus era sempre indo contra a tudo que ele falava. E não só ao que ele falava, mas também ao que ele fazia. Jesus falando o certo, eles desqualificavam. Jesus fazendo o bem, eles também desqualificavam e perseguiam Jesus. Porque esse era o grande desejo deles, fazer com que Jesus não fosse acreditado, que Jesus fosse eliminado. E antes de ser, segundo a ideia deles, eliminado na cruz, deveria ser eliminado na mente e no coração das pessoas. Por isso eles estavam sempre aonde Jesus estava. Não porque eles quisessem aprender com Jesus, não porque eles tivessem interesse em ouvir o que Jesus falava, mas porque eles queriam, e o Evangelho depois vai dizer isso, pegar Jesus em alguma coisa. Eles acompanhavam Jesus, eles seguiam Jesus, não porque eles quisessem ser alcançados por Jesus, serem tocados por Jesus, mas porque eles queriam colocar Jesus em situações difíceis. Hoje o Evangelho nos mostra Jesus expulsando demônios. E olha só a audácia deles para desqualificarem Jesus. Eles dizem que Jesus faz aquilo pelo próprio demônio. É com a ação do demônio e na ação do demônio que Jesus expulsa outros demônios. Só que para cada emboscada deles, Jesus, Deus, no seu conhecimento, na sua profundidade em ver a maldade deles, dava-lhes também uma resposta. Mas como que eu posso expulsar demônio? Como é que um demônio expulsa outro demônio? Como é que eu posso dividir esse reino? Como é que esse reino se manterá se for dividido? Não é pelo dedo de Beelzebu que eu expulso o demônio, porque um demônio não vai expulsar outro demônio. E aí acrescenta e diz para eles, é pelo dedo de Deus, é pelo poder de Deus, é pela força de Deus que eu expulso demônios. E aí eles é que ficam desqualificados, porque na ânsia de atingirem Jesus, eles sequer pensam nas tolices que vão dizer. Qualquer pessoa sabe que um reino dividido, ele perde o poder, ele perde a força. Qualquer pessoa, e de forma especial os fariseus sabiam disso. Mas eles tinham uma ânsia tão grande de desqualificar Jesus, que eles nem pensaram na tolice que iam fazer. Às vezes, quando a gente diz algo sobre uma pessoa e diz aquilo ali de forma excessiva e exagerada, o desqualificado é quem fala. Porque é tão forte, é tão pesado, que
qualquer pessoa vai logo perceber que não faz sentido. E então Jesus é quem os desqualifica e coloca a verdadeira ação de quem seja naquele momento em que ele atua na expulsão dos demônios. É o dedo de Deus, é a força de Deus, é o poder de Deus. É a força, é o poder de um reino que não se divide, de um reino que é uno, centrado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e que a força nem do mal, do ponto de vista espiritual, demoníaca, pode atingir, e nem mesmo a força do mal vinda do ser humano pode atingir. É o poder de Deus, é a força de Deus. Essa força de Deus, esse poder de Deus, que cada um de nós precisamos ter em nós, para também nos fortalecer para os muitos embates que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. São Paulo diz para nós que nós travamos uma guerra, e essa guerra que nós travamos não é com a carne, não é com o humano. A guerra que nós travamos é uma guerra espiritual. O próprio São Pedro depois vai dizer para nós que o diabo, o demônio, seja o nome que você queira dar, a força do mal, nos cerca permanentemente, pronto para nos abater, pronto para nos derrubar, para nos devorar, diz São Pedro. Então a nossa guerra é uma guerra espiritual, porque nós somos cercados de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, porque se assim fizeram com Jesus, também é feito conosco, também é feito com cada um de nós. E como nós vamos enfrentar tudo isso? Com uma palavra dividida? Com uma palavra enfraquecida? Não, pelo dedo de Deus, pela força de Deus, pelo poder de Deus que também está em nós, pelo batismo que nós recebemos, pela vida espiritual que cada um de nós deve levar. Por isso nós precisamos nos fortalecer sempre de Deus. São Paulo também vai dizer que nós temos um escudo, nós temos uma couraça, uma proteção. E essa proteção é Deus. A nossa armadura é Deus. Se nós estivermos revestidos desta armadura, se nós estivermos revestidos com essa couraça de Deus, nós temos condições para combater a força do mal que nos cerca. E nós não precisamos nos dividir, porque nós vamos estar por inteiro em Deus, e Deus vai estar por inteiro em nós, porque o reino de Deus não se divide. O reino dividido é o reino do maligno, porque é dividido, usando aqui uma palavra dos tempos atuais, em muitas facções, em muitas dimensões do mal. O reino do demônio é um reino fragilizado, porque tem que estar sempre se dividindo, se subdividindo. Por isso ele é enfraquecido. O reino de Deus não, o reino de Deus é forte, porque ele é sempre uno, é um só. E nós, tomando posse desse reino, nós também nos fortificamos, nós nos fortalecemos para os grandes embates e para os grandes combates espirituais e até mesmo humanos que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida. Por isso precisamos nos alimentar de Deus, precisamos nos fortificar em Deus, seja pela nossa intimidade com Ele, e aí falo da oração pessoal, do nosso encontro pessoal com Deus, da nossa convivência com Ele, do criar intimidade com Ele, do fazer dele um amigo nosso, um companheiro nosso, seja pela participação na vida sacramental, seja o sacramento da confissão, seja o sacramento da Eucaristia. Daí a importância da participação, da fidelidade à Santa Missa, à comunhão eucarística, porque é alimento,
é fortaleza para nós, seja pela caridade que nós praticamos, que também é uma arma poderosa. A palavra de Deus diz, inclusive, que a caridade que nós fazemos, o bem que nós fazemos aos outros, serve inclusive para amenizar o peso dos nossos pecados. Esses exercícios espirituais e outros mais que algumas pessoas possam querer fazer, seja abstinência, seja jejum, não importa se você gosta mais desse ou daquele, mas o importante é que a gente possa se revestir de Deus, a leitura orante da palavra de Deus, a fidelidade à oração da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que às vezes nós fazemos muito pouco para nos fortalecer de Deus. Na nossa fragilidade religiosa, espiritual, a gente, porque às vezes vem uma missa dominical, a gente já pensa que faz muito. Eu já vou à missa dia de domingo e acha que já faz muito, porque faz o sinal da cruz, acha que faz muito, porque reza um terço, e com todo respeito, às vezes um terço mal rezado, que é uma beleza, que nem Nossa Senhora entende quando começa a Ave Maria, nem quando termina a Santa Maria, aí já acha que faz muito, que já reza muito, eu já tenho uma espiritualidade muito alta. Não, meus irmãos, não. Se a gente olha, por exemplo, para a vida dos santos, uma das coisas mais maravilhosas da vida dos santos, eu disse isso aqui tantas vezes a vocês e vou dizer isso até o último dia que eu celebrar na minha vida: os santos não existem nem para nós adorarmos, nem para nos prostrarmos diante deles, nem para simplesmente vivermos fazendo pedidos a eles. Os santos existem para serem nossos exemplos de vida dedicada a Deus, de intimidade com Deus, de busca sincera de Deus, para que nós também queiramos ser como o santo é. Por exemplo, no caso aqui, para querermos ser como era São Gerardo. A imagem de São Gerardo está posta aqui para isso, para nós olharmos para essa imagem, para nós nos interessarmos pela vida deste homem e, conhecendo a vida dele, desejarmos ter uma vida como ele teve. E o bonito da vida, não só de São Gerardo, mas da grande maioria dos santos, é que eles sempre achavam que faziam pouco. Sempre achavam que faziam pouco. Sempre achavam que não eram merecedores. Eles tinham a consciência de que tudo era graça de Deus, tudo era força de Deus, tudo era poder de Deus. A consciência de reconhecer-se pequenos diante de Deus é o que nós também precisamos para ir nos fortalecendo. Quando nós nos reconhecemos pequenos, necessitados da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da força de Deus, quando nós somos capazes de bater no peito e dizermos: eu nada sou, quem sou eu? Eu nada sou. É aí que nós vamos nos tornando fortes, resistentes à ação do mal, porque muitas vezes o maligno usa inclusive a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho de acharmos que somos já muita coisa, para inflamar dentro de nós o desejo de sermos, de querermos ser tal como Deus e não necessitados de Deus. Por isso podíamos hoje pedir essa graça a São Gerardo, que ele nos ajude a termos essa simplicidade de vida, essa humildade de vida, esse reconhecimento da nossa debilidade e da grandeza de Deus, porque aí nós vamos nos fortalecendo. É nessa fraqueza, no reconhecimento dessa fraqueza, que nós nos tornamos fortes para combatermos o mal. E a atenção que devemos ter para ir nos libertando daquilo que vai causando dor, sofrimento à nossa vida, pedindo na graça de Deus a possibilidade de nos libertarmos do mal, e uma vez nos libertando do mal, não o querermos mais,
Esses dias, e aí lendo o Evangelho, agora eu lembrei, eu estava conversando com um cidadão que me disse: padre, eu passei 15 anos da minha vida usando drogas. 15 anos da minha vida usando drogas. Era o mal mais terrível da minha vida. Eu quase acabo a minha vida, eu quase destruo a minha vida e a minha família por conta daquelas drogas. Há 5 anos, Deus me deu a graça de eu me libertar da droga. E quando eu me percebi liberto da droga, eu fiquei tão feliz, porque eu não dependia mais de nenhuma substância para viver. Eu agora me sentia livre, mas me aproximei de uma pessoa, me apaixonei por ela, encantado por ela e levado por ela. Não é que eu voltei novamente a usar a droga, padre. E aí foi pior ainda, padre, o meu sofrimento. A minha luta tem sido grande, padre, agora, para me libertar da droga. Eu estou achando hoje mais difícil, dizer a ele, me libertar da droga do que da primeira vez. Está aqui o Evangelho de hoje, Jesus dizendo isso. Quando o mal sai de nós, mas depois nós deixamos ele voltar, ele não volta só, ele volta acompanhado, porque ele volta mais resistente, porque aquele mal já nos conhece, ele já sabe por onde entrar na nossa vida, ele já sabe o caminho por onde percorrer, ele já sabe a debilidade que nós temos. Então ele se instala com muito mais força, e fica mais difícil se libertar. Revestidos de Deus, fortalecidos por Deus, pelo dedo de Deus, sejamos fortes, meus irmãos, sejamos resistentes ao mal. Resistir ao mal e o mal se afastará de vós, também diz a palavra de Deus. Resistir ao mal, seja firme, não ceda ao mal, não ceda, lute, é uma batalha, é quase que uma guerra que nós temos que travar todos os dias contra o mal. Mas se nós resistirmos, o mal vai se afastar de nós. Vai chegar um momento que o próprio mal, chame esse mal do que quiser, de demônio, de diabo, seja o que for, vai chegar um momento que ele vai dizer: com esse daí eu não posso. Esse daí, essa daí não será minha, não será meu, e então nos deixará livre. Mas é preciso resistir. Se na primeira fraqueza, na primeira vontade, no primeiro desejo, na primeira inclinação, a gente já vai logo se entregando. Por isso eu termino dizendo uma coisa para vocês: é fundamental, é necessário que nós empreendamos em nós a disciplina, uma vida disciplinada, em todos os sentidos, uma vida disciplinada, ora para tudo, disciplina no horário, disciplina no que faz, disciplina até no lazer, disciplina até na folga, porque pela disciplina física, pela disciplina do corpo, nós adquirimos uma disciplina também espiritual. Outro dia uma pessoa me disse: padre, quando eu me sento para adorar Jesus, eu fico doido, agoniado, vem o mundo inteiro na minha cabeça, e eu me levanto e eu saio. Eu disse: está errado, está errado. Disciplina significaria dizer para mim mesmo: estou sentado aqui para ficar 20 minutos diante do sacrário, nem que minha cabeça vá na China, no Japão, mas o meu corpo vai ficar ali 20 minutos. Na disciplina do meu corpo eu vou conseguir disciplinar a minha mente. Na disciplina do meu corpo eu vou conseguir disciplinar o meu espiritual, o meu espírito, a minha alma. Uma pessoa indisciplinada, ela não tem resistência a nada. O indisciplinado aceita tudo, engole tudo, na hora que chega, do jeito que chega, sem sequer fazer uma pequena avaliação daquilo. O indisciplinado não cuida de si,
Não se preocupa consigo, porque o que ele quer é viver o que lhe é apresentado. Por isso, para combater o mal, a gente precisa de disciplina. Precisa ser disciplinado na fé, disciplinado na vida. Disciplina para a gente poder atingir um grau de espiritualidade mais eficiente, para que o mal não invada, não tome conta da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.